Ao vivo. Você, por acaso, tem o telefone do... Alexandre? É. Olha só a mãe fresquinha, Dani! Gabi Martins, como tá o Rio de Janeiro, lá naquele morro lá? Vai me levar lá naquele morrinho que você e o Roberto subiram lá. Ricardão Barreto, Rafael Hoffman, Juninho Comirã. Sejam todos bem-vindos, Eli. Que maravilha. Que maravilha, Júnior. Bom te ver aqui. Ricardão Barreto, Lu Volkmann, Luzinha! Fala, Júnior Rafael, estamos aqui, né? Dani, como é que vai a filhota? Eva Juliana, seja bem-vindo, Eva. Estamos aqui novamente nessa terça-feira, às 19h30, esperando o pessoal entrar. Eu mandei 4 convites, já vieram 2. Eu mandei 4 convites, já vieram 2. Eu e vocês. Isso é maravilhoso. Ela tá um furacão, Dani? Bom, mas tem por quem puxar, né? A mãe, como é que era? Era comportadinha? Bonato, Alexandre Bonato entrou, gente. O Alexandre Bonato tá aqui. Venha. Vamos fazer essa parceria, Alexandre. Olha lá. E aí, Júnior, tudo bem? Eu estou muito bem, graças Olá. a Deus. E você? Tudo certo, prazer aí se encontrar novamente. Esse é um novo certeza. encontro, né? Esse é um encontro novo agora, assim. Esse é um encontro novo. Tudo certo. Tudo certo. Como é que você está? Trabalhou bem hoje? Não vi o tempo passar, cara. É. Léo, hã? Não vimos o tempo passar. Não viu o tempo passar? A gente levantou Olha a cabeça, só. já era 6 horas. Mas assim é bacana, assim é legal. Aquilo que eu te falo ao tempo, né? Assim é divertido. Sim, com certeza. Porque o ócio é maravilhoso para você criar alguma coisa. Mas quando você não está tendo que criar, você tem que trabalhar, porque senão o ócio Come. vai embora. O Rogério Specht tá ali, cara. Eu não acredito. Não vi. Tá? Eu vi ele de passagem aqui. Eu acho bacana. que ele já saiu até, porque viu que era nós dois. Sim, ele não pode, Mas, né? Ele tá ferrado com a gente, né? Vamos dar uma rasteira nele. Imagine pegar ele num teal lá. Com chuva. Não dá, não aguenta. Não. Eu encontrei ele esses dias, não sei, esses dias que eu tô falando, deve ser uns 360, alguma coisa assim. Ele tá bem, tá bonito. Tá vendendo, Olha né? Tá só, faceiro. o Rodrigo Branchi entrou. Ele tá vendendo? Tá vendendo, Bom, por isso que ele tá faceiro, né? Agronegócio não pode reclamar de nada. Não, dá pra dar uma choradinha. Mas tá peleada a coisa. Tá certo. Né? Mas, hoje eu vou fazer, eu preparei uma fala, Alexandre, para te colocar, coisa que você sabe, só que eu não te comuniquei, eu não mandei ela para você estudar. Rodrigão, tamo junto. Marcelo Veloso, tamo junto. E até para esse pessoal que está aí, entender do que nós vamos falar pouquinho. Eles receberam o nosso vídeo,
Cara, mas nós ficamos bonitos naquelas duas fotos. Você viu isso, cara? Que, né, nem parece nossa. Nossa Senhora. Não. Artista de Hollywood, ali do Nordeste. Mas teve Photoshop, eu vou certeza. te dar alguns... Photoshop, quem dera. Eu quero te passar alguns dados, Alexandre. Ok. É justamente esses dados que para nós evoluirmos melhor na conversa. Porque tem um monte de gente que está aqui e veio atender o nosso convite, porque são donos de empresas, são altos executivos e são pessoas que treinam outras pessoas, são pessoas que desenvolvem outras pessoas e pior de tudo, o pior de tudo, são pessoas que estão morando lá no Brasil, lá em Cascavel e região, apesar de ter uma carioca ali, uma curitibana ali que eu já vi, mas que estão no meio de uma pandemia, que não é o nosso caso, é claro. Não. Mas essas pessoas que estão assistindo. Então, eu trouxe algumas falas para depois nós evoluirmos em cima disso aí. Hoje, isso é uma pesquisa, e você sabe que nós vivemos de pesquisas e números, o Cibop gosta muito disso. As empresas no Brasil hoje, nós estamos falando no mês de abril, tá? Essa é uma pesquisa que encerrou no mês de abril. 600 mil microempresas, micro e pequenas empresas, fecharam as portas. Isso significa mais de 9 milhões entre empregados e os donos das empresas. Se você fizer um comparativo da taxa de desemprego, em dezembro de 2019, estava no patamar de 11%. Ok? Quanto aos colaboradores, a taxa de desemprego hoje, tá? Que também é até o mês de abril, aliás, fechou esse trimestre, o primeiro trimestre, março, ela está em 12,6%. E podendo atingir já, esses 2 meses que já passaram, fechando o primeiro semestre, a 12,8 milhões de pessoas. Um dado muito importante, que eu uso em meus treinamentos, eu gosto de falar isso, para ver como que está a saúde mental do trabalhador, das pessoas. Em 23/8/2018, saiu uma pesquisa da OMS. Quem divulga essa pesquisa é a USP. E ela fala que o Brasil é considerado o país mais ansioso e estressado da América Latina. Ela diz o seguinte: segundo a OMS, nos últimos 10 anos, o número de pessoas com depressão aumentou em 18,4%. Isso corresponde, a nível mundial, 322 milhões de indivíduos, dando uma taxa de 4,4% da população da Terra. No Brasil, essa taxa vai para 5,8 milhões de habitantes. Então, nós estamos um país alegre, e pensa que alegria é felicidade, nós estamos acima da média. Isso é bom, né? Isso é ótimo. Acima da média. Aí, hoje, eu não contente com isso tudo, porque eu preciso fazer uma leitura. Eu encontrei um professor, dois doutores, um brasileiro e um norte-americano. O brasileiro é da UERJ, do Rio de Janeiro, e o norte-americano é da Yale, de um hospital nos Estados Unidos. E eles fizeram uma pesquisa com 1.460 pessoas em 23 estados do Brasil. Então, não é uma coisa local, regional. Essa amostra
pega um dado geral. Fizeram 200 perguntas nessa pesquisa. E aí, isso foi no dia 20 a 25 de março, a primeira pesquisa, e a segunda pesquisa foi de 15 a 20 de abril, que são os dados mais recentes que nós não temos. Junho, não tem, é abril. E eles disseram o seguinte, eles coletaram o seguinte: a prevalência de pessoas com estresse agudo na primeira coleta, então foi lá no dia 20 a 25 de março, trouxe um número de 6,9%. Um índice de 6,9%. Na segunda coleta, no meio da pandemia, esse número foi para 9,7%. A depressão, na primeira coleta, eles dataram de... Ô, Verdão, um grande abraço para você, velho. Aguinaldo, da MA, um grande abraço. Volney, a Zenilda, tamo junto. Depressão, os números vão, na primeira coleta, de 4,2% para 8%. Isso até do dia 15 a 20 de abril. E o pior, que eu estou... tudo é ruim demais, mas um salto que eu estou vendo é a nível de ansiedade. De 8,7%, ele vai para 14,9%. São números muito fortes, porque nós estamos no meio de uma pandemia. E hoje, o Aguinaldo está aí também prestigiando. Para quem você ligar, todo mundo fala, nós vamos começar a piorar. Se é que existe esse termo. Porque nós já estamos ruim, começar a piorar, a coisa vai piorar mesmo. E aí que vem, e você aceita gentilmente o nosso convite para falar do qual é o olhar do RH para esses números. E o problema maior é você está numa empresa que tem quase 3 mil funcionários. 2.200, e será que eles fazem 2.300. parte? Hoje, 2.200. Legal. E hoje, eles estão dentro desses números também. Então, é aí que eu quero ver contigo. O que nós vamos falar? O que nós vamos fazer com esses números? O que nós podemos tirar disso aí? Porque são números muito perigosos, são números difíceis de lidar e tem uma projeção aí que diz que vai piorar a coisa. Então, pessoal, quero apresentar para vocês o Alexandre Bonato. Ele é diretor de RH do Grupo Mascarello. É gerente de RH, ele está me corrigindo aqui. Corporativo do grupo lá todo. E esse gerente corporativo de RH, ele está me cedendo o tempo dele para que eu divida com os meus amigos que estão me prestigiando. Porque quando foi falado com ele, Alexandre, a tua empresa é uma das maiores aqui. E é importante que outras empresas tão importantes, mas de repente não com um número tão elevado de colaboradores, elas estejam querendo ver soluções, querendo debater a esse respeito. Então, pessoal, o Alexandre de pronto aceitou e com alegria, e ele veio para dividir isso com a gente. E é natural que eu faça uma pergunta para ele, de cara. Depois de passar esses dados para ele, ele vai fazer uma autoapresentação, vai falar um pouquinho dele. Então, Alexandre, está contigo, seja bem-vindo. Beleza, obrigado, Júnior. Antes, então, de eu
de eu falar sobre esse teu cenário promissor aí que tu colocou pra gente, né? Dar aí os parabéns pelo teu iniciativa aí de estar trazendo essas informações aí nesse novo modelo, que na verdade não é novo, mas agora é novo porque está todo mundo usando, né? Desse canal de lives e tudo mais. É uma ferramenta que veio para ficar e cada vez mais utilizada. Agradecer a oportunidade que o Cibop está colocando aí para mim, pessoalmente, para a empresa, para a gente poder falar com você e, claro, com todo esse pessoal que está aí. Agradecer a disponibilidade dessas pessoas que estão assistindo a gente aí, né? E também dizer que a gente vai tentar falar um pouco do que a gente está fazendo, né? E eu sempre falo para ti, a gente conversa várias vezes, né, Júnior, que a receita do bolo, ela não é igual para todo mundo, ela é uma receita dentro de um diagnóstico. E o que eu acho que eu posso tentar trazer aqui é justamente como que a gente consegue, na visão de recursos humanos, entender esse processo todo e organizar ações para que o resultado apareça, né? Que é o que a gente falou um pouco antes disso. Então, antes de eu entrar nessa questão aí, deixa eu só me apresentar formalmente, né? Então, vocês vão ver pelo sotaque aí que eu não sou paranaense, eu sou gaúcho, vim importado, fazem já 7 anos que eu estou na cidade de Cascavel. Eu aceitei o desafio de entrar no Grupo Mascarello para fazer a gerência de RH lá. A empresa vinha de uma época de 3 anos e pouco sem a gestão de recursos humanos, né? E eu me lembro direitinho no dia que eu conversei com a diretoria disse, olha, nós chegamos aqui até hoje desta forma, entendemos que para nós seguir em frente e ter as alterações e ter resultados diferentes, enfim, nós precisamos investir, né, numa área de RH e precisamos organizar os processos, né? E esse foi o desafio aí que a gente vem falando já, vem fazendo e vem trabalhando há 7 anos no Grupo Mascarello. O Grupo Mascarello, então, ele é formado pelas 3 empresas maiores, né, vamos chamar assim. Existe a Comil Silos e Secadores, né, que hoje, atualmente, a gente está com aproximadamente 450, 500 funcionários, né. A Mascarello Carrocerias e Ônibus, que é a que emprega maior número de pessoas, a gente está com 1.700 pessoas, 1.600 pessoas, o número varia um pouquinho. Né? Temos a Mascor, que é a parte de imobiliária, né, de loteamentos, né? E existe uma quarta empresa, que poucos conhecem, que é a parte da participações, que é a holding, né? que é a corporativa, onde está os serviços corporativos, que é onde eu me encaixo. Então eu faço a gestão de RH de todas as empresas do grupo, então da Mascarello, da Comil e da Mascor, né? E a gente estava falando um pouco sobre esse cenário, e eu me lembro que quando a gente conversou, já faz um mês e pouco atrás, né, Júnior? Antes de ter esse teu prognóstico positivo aí para frente, eu tinha te dito que a gente estava enfrentando esse processo, né, com todas as dificuldades que ele tem em relação à questão de saúde, né, é uma questão delicada, mas quando a gente vai para o lado do nosso colaborador, a gente estava enfrentando ele de uma forma positiva, né? E eu te dizia que essa forma positiva, ela hoje está sendo colhida porque há muito tempo atrás a gente investiu em processos organizados de gestão de recursos humanos, né? E aí isso fez e faz uma diferença muito grande para uma empresa que entende isso. E isso não quer e para você poder ter esses processos de recursos humanos, né? Eu sei que tem pessoas que estão assistindo a gente aqui que talvez não tenham 2.000 funcionários, independe do tamanho da tua empresa, né? Talvez você não vai ter uma área de recursos humanos que nem eu tenho lá disponível para fazer todos os processos, mas os conceitos de recursos humanos, de gestão de pessoas, eles podem ser colocados em práticas de qualquer forma. Eles podem ser colocados em práticas pelo dono da empresa, ele pode ser construído uma cultura da empresa, ele pode ser colocado, né, a pessoa que serve o café, ela pode ter essa cultura de gestão de RH. Então é uma opção, na verdade, né? Não é algo que eu tenho ou não porque eu tenho recurso ou não. Eu tenho uma opção de
fazer gestão de RH de forma organizada na minha empresa, independente se ela tem 2 funcionários, 10 funcionários, 50, 200 ou 2.000, né? É uma opção. Sim. E o que eu falo para ti é que essa opção, se bem gerida por todos, né, ela traz resultados muito, muito positivos, né? Ela traz fortemente resultados, né? Ela traz coisas que você talvez imaginaria que fossem impossíveis de conseguir, ou de cumprir, ou de conquistar, né? E você acaba entendendo que não, é um negócio que evoluindo naturalmente você vai chegar lá. Com gestão, com processos organizados, né? Então essa é eu acho que o que eu posso compartilhar é esse diferencial que o Grupo Mascarello decidiu fazer, e não foi agora somente na pandemia. Agora na pandemia a gente está se remodelando a muitas coisas, mas uma boa parte dessa remodelação que a gente está conseguindo fazer e atravessar, ela vem de processos anteriores, de gestão de RH, que nós implantamos, que as pessoas hoje valorizam, né? E aí correspondem de uma forma positiva a processos adversos. Ou seja, quando tu está numa dificuldade, os teus colaboradores correspondem diferente quando tu pede auxílio. Olha, tá difícil para todo mundo, o que nós temos que fazer? Nós precisamos de ajuda de todos, precisamos que todos se doem de forma diferente. Precisamos, por exemplo, nós estamos agora num processo que não é bom para ninguém. A gente está utilizando a redução da jornada, né? E ainda assim a gente entende, né, que a redução da jornada ela foi encarada com dificuldade, com todos os problemas que ela acarreta, mas de uma forma, ok, foi entendido o motivo, o sentido. E isso não foi agora, nós não explicamos isso agora, nós estamos explicando isso há 7 anos, que um momento desse poderia chegar. Você entende? Foi plantado lá atrás. É uma gestão, né? Você vai evoluindo em processos e as coisas vão acontecendo, né? Talvez se a gente tivesse não investido numa área de RH, não investido em processos que nós investimos, não investido em desenvolvimento, não investido nas crenças que a gente tem do RH, a gente talvez hoje não estaria com essa situação. Não estou dizendo que as pessoas estão contentes com isso, não é isso, mas as pessoas entendem, compreendem. Deixa eu entender uma coisa só, te interrompendo um pouquinho. Quais são as principais crenças do RH? Eu costumo falar que eu tenho uma cola aqui, porque elas estão, como é que eu posso dizer assim, elas vêm comigo há muito tempo. Eu não me apresentei formalmente, mas eu sou meio ratinho de RH, né? Eu tô com 42 anos, né, Júnior? E eu tenho 23 anos de recursos humanos, né? Na verdade, eu nunca trabalhei em outra área que não foi recursos humanos a minha vida inteira, né? Eu sou formado em administração, eu não sou psicólogo. Normalmente as pessoas perguntam se é psicólogo. Não sou psicólogo, sou formado em administração. Eu fiz MBA ali em financeira. Alguém pode perguntar por que financeira, mas eu posso explicar, né? Em gestão de negócios, tenho sim uma ênfase voltada para RH, mas a minha formação é em gestão, né? E a área de RH foi onde eu cresci, na área de RH, né? Meu primeiro emprego foi na RH, e dentro do RH eu tive sempre da área de RH. E a gente traz aí desde muito tempo, né? Eu tenho 8 crenças que a gente fala que são crenças que a área de RH tem que ter. E não é a área sozinha, é a área, os colaboradores do RH, e isso tem que ser transportado, tem que ser cultivado em toda a organização, toda a companhia, né? Sim. A primeira crença, Júnior, que eu sempre falo que não tem como não ter esta crença. Fugir. Não tem como tu não trabalhar em uma área de RH e não acreditar nisso, né? É que as pessoas podem ser desenvolvidas. Essa é a primeira. É primordial. Tu tem que acreditar que as pessoas podem ser desenvolvidas por diferentes capacidades, dificuldades, enfim, mas elas podem ser desenvolvidas, né? Então, essa é a primeira. Não acreditar nisso, não vai, né? Não entre no RH. Não, né? Até sim, pode até tentar,
mas não vai dar liga, né? Partindo disso, a outra que eu tenho, que eu falo muito, é que, sim, as pessoas que fazem a diferença, né? A gente fala muito, eu conversei contigo já várias vezes, eu posso comprar a melhor máquina do mundo, mas se eu não tiver um operador capacitado para fazer a máquina funcionar da maneira correta, ela não vai dar aquele resultado que ela precisa. Então, assim, quem faz a diferença são as pessoas, né? Então, se eu creio que elas são desenvolvidas, eu tenho que acreditar que quem faz a diferença são elas, né? A outra grande crença que a gente tem que ter é que quem é responsável pela gestão das pessoas são os líderes dela, e não o RH, não a diretoria. Né? E aí, quando tu fala isso, tu começa a entender que tu precisa, então, como RH, empoderar a liderança. Não tem mais aquela história do RH vigiando, não sei, não funciona. Né? Então, assim, quem é, de fato, o responsável pela gestão de pessoas não é o RH. São as lideranças. Sim. Né? Então, são as lideranças. E aí tu volta lá pro primeiro. Então, tu tem que acreditar que as lideranças podem ser desenvolvidas. São pessoas, né? E, consequentemente, podem desenvolver outras pessoas. Exatamente. E aí o que acontece? Indo para o outro lado, a gente, como RH, então, a gente vira o quê? A gente vira o facilitador do desenvolvimento das pessoas. Exatamente. E aí é facilitador, né? Não é responsável. A gente simplesmente a gente facilita esse processo, né? E aí, para facilitar isso, uma outra crença que vem é que eu, como RH, preciso entender e compreender as necessidades das pessoas da minha organização. Ouvi-las. Eu preciso entender as necessidades, né, e o que elas precisam. Ou seja, ouvir. Certo? Bom, partindo do princípio que eu já fiz tudo isso e estou indo na sequência, a próxima questão é que daí eu preciso alinhar os interesses das pessoas com os interesses da organização. E aí eu tenho para ti N exemplos, que talvez a gente pode, se der tempo a gente pode falar, de quando tu consegue fazer este alinhamento do interesse da empresa, do interesse do colaborador, gera mais produtividade. Tu produz mais. Certo? Outra crença é que uma das coisas que daí a gente erra muito, o RH principalmente, né, é que a gente não trabalha com eficiência a comunicação transparente. Tá? Eu vou falar uma coisa para você. A gente tinha no Grupo Mascarello um problema muito difícil de comunicação, né, com os colaboradores. E então, por exemplo, quando a gente vai falar de uma relação, no exemplo de uma relação de sindicato, Júnior, né, quem tinha voz dentro da organização era o sindicato. Né, porque o sindicato falava, a empresa não tinha um processo de comunicação, não era transparente, não que ela fazia errado, mas ela não comunicava de forma transparente. Então ficava aquela voz do sindicato valendo as coisas. Né? A gente foi trabalhando muito isso e eu não tenho nada contra o sindicato. Inclusive, assim, as pessoas me perguntam, o gerente de RH é contra o sindicato? Não, eu sou a favor e pago o sindicato. Eu acho que o sindicato é importante para o desenvolvimento da empresa. Mas ele não pode ser mais comunicativo do que eu ou mais transparente do que eu. Né? Então, como é que a gente inverte isso? Porque ele não faz parte da missão da empresa. Exatamente, ele não está no nosso negócio, né? Exatamente. Então, assim, a comunicação transparente é vital. Então, assim, a partir do momento que tu começa a fazer um processo de comunicação, as pessoas começam a confiar naquilo que tu fala. Né? E acreditar naquilo que tu está dizendo. Né? E aí, as coisas começam a girar de forma diferente. Né? E a última crença que eu sempre falo, assim, que é uma coisa que eu falava disso, se eu for mostrar, não tem mimeógrafo, mas é velho esse negócio aqui que eu tenho como crença, tá? Eu já trabalho há muito tempo essas crenças. Mas, mimeógrafo? Assim, novo, atual. Eu sou do tempo mimeógrafo. Aí, a última que eu falo, e agora tem tido um processo muito forte disso, e eu venho falando disso há muito tempo, a gente precisa juntar tudo isso
né? Só que tu não consegue fazer a junção de todos esses pontos que eu falei para ti se tu não tiver estimulado a diversidade dentro da tua empresa. Então tu precisa estimular a diversidade. Não é só diversidade de raça, cor, religião. Não, é diversidade de tudo. De ideias. Pessoas contrárias. Sim, de ideias. Pessoas talvez que conflito. Discordem de ti. Elas vão discordar de ti. Sim. E essa diversidade precisa ser estimulada. Tem que estar isso na crença do RH. Né? Então, assim, essas 8 crenças, né, se tu pegar cada uma delas e olhar para a tua organização e fazer um diagnóstico daquilo que você tem de potencial e daquilo que você tem de melhoria, sai um belo planejamento. Com certeza. Né? Então, assim, a minha jornada na Mascarello começou visitando essas crenças. Ou seja, o que a minha companhia faz de bom, que eu preciso manter, e o que ela não faz, que eu preciso ou começar a fazer ou melhorar do jeito que está sendo feito. Melhorar, sim. Né? Então, a gente começou com esse processo. E eu acho que essas crenças, Júnior, são crenças que elas valem para uma organização, como eu falei, de 1.000 pessoas, de 2.000, de 5.000 ou de 10. Né? E o bacana disso é que elas não precisam ser uma crença da área de recursos humanos, até porque elas não devem, porque se ficar só na área de recursos humanos não funciona. Elas têm que ser uma crença da companhia, da organização, da empresa, do dono. Uma filosofia de vida da empresa. Do dono da empresa. Sim. Né? E aí tu não precisa de um gerente de RH para cultivar isso, necessariamente. Depende, óbvio, da complexidade, enfim, mas tu não precisa, tu pode, né, ir aprendendo sobre isso e ir colocando isso de forma bacana. Né? Então, assim, quando a gente junta essas crenças, acho que o caldo começa a ficar grosso, né? Muito grosso. Porque você vai na nossa primeira live, olha como tudo é uma sequência, praticamente. Na nossa primeira live, nós falamos a respeito de dados. O que são dados? Dados é um pedaço que gera uma informação, que gera competência, que gera conhecimento e que se transforma isso tudo em qualidade. Quando você pega essas crenças e tem a capacidade de observar o conflito e corrigir o conflito, corrigir o erro, porque eu perguntei na live com ele, Roberto, o quanto você aprendeu no acerto ou no erro? Júnior, eu sempre aprendi no erro. Sim, mas eu erro, observo e corrijo. Porque senão eu posso errar 500 vezes que não tem problema. E quando você fala dessas 8 crenças, é justamente no conflito para poder fazer correções, adaptações. Sim. E uma das coisas que tu falou, João, bom, o pessoal acaba não... Tu é mais fácil falar porque tu já me conhece, né? Mas o pessoal... Essas crenças aqui, ela é sem romantismo, né? Eu sempre falo pra ti, não tem aquele RH romântico. Sim. Eu lembro que eu falei pro pessoal que eu sou formado em administração, gosto muito de estatística e para mim RH é números, né? Então, essa questão que você falou é informação, é dados. Tu tem que coletar dados para daí criar as ações, por exemplo, na questão na questão da responsabilidade da liderança, por exemplo. Eu acho que os nossos... Não é eu acho que os nossos líderes são... Não, só um pouquinho, vamos lá. Como é que a gente vai medir a capacidade da liderança tomar, de fato, a gestão das pessoas? Né? Não é, vamos agora fazer um desenvolvimento de liderança. Nem você fala, vamos fazer um TEAL lá, né? Tá, mas como é que eu vou medir? Qual é o propósito do TEAL? Como é que a gente... É um exercício fantástico, mas e aí? Como que a gente... Ele solto num negócio simplesmente porque é legal, né? O resultado não é o ideal. Né? Então, essa junção das coisas, ela é como tu falou, ela é com dados e com informação. Ela não é com
com romantismo e semântica de não, vamos... Né? E isso era uma das coisas que eu sempre combati muito na área de RH, que é a questão do assistencialismo no RH, que existe muita RH assistencialista, né? Que, não, acho que eu gosto de uma frase que tu fala, né? Duro com os fatos, flexível com as pessoas, mas duro com os fatos. Sim. Né? Eu acho que tem que ser dessa forma. Firme. Firme com os fatos. Eu acho que o RH tem que ser da mesma forma. A gente tem que ter a flexibilidade das pessoas, porque a nossa primeira crença lá é que todo mundo pode ser desenvolvido, né? Então, todo mundo pode ser desenvolvido. E quando tu está em desenvolvimento, tu tem que acreditar que as pessoas têm evolução. Então, né, existem etapas para serem cumpridas para essa evolução, né? Agora, com dados, com informação, com certeza das coisas, no sentido de saber da onde você está saindo e para onde você quer chegar. O diagnóstico é fundamental. Né? Então, assim, eu me lembro que no início do início da Mascaré, do grupo aqui, eu fiquei, acho que mais ou menos uns 2 ou 3 meses fazendo muita observação. Antes de querer inventar plano de gestão de RH, ou de gestão disso, ou de gestão daquilo. Para entender, se ficar aclimatizado com a cultura da empresa, entender coisas que são fantásticas, mas que talvez não dariam certo porque a cultura não permitia. E eu tenho vários exemplos desse. Um exemplo eu comentei contigo esses tempos, né? Por exemplo, a própria questão de gestão de clima organizacional. Né? A gente conseguiu inserir clima organizacional no contexto da organização em 2017. Eu entrei em 2013. Sim, Então, olha, mas pesquisa de clima é um negócio que vamos fazer para ver como é que tá, né? Não. Eu demorei 4 anos para ter coragem de fazer pesquisa de clima. Não porque eu achava que o resultado ia ser ruim, não é isso. É porque a maturidade da empresa, da organização, das pessoas, das crenças, de tudo que nós estamos falando, não estava num ponto que a pesquisa de clima traria os resultados e benefícios que ela traz hoje. Hoje nós não conseguimos mais. Hoje nós estamos no 2º ciclo, né? E nós estamos evoluindo e hoje nós não é um negócio que não para mais. E ela traz muito benefício para nós. Que a evolução, ela parte do seguinte princípio. Vou fazer um diagnóstico. Eu vou procurar alguma coisa, certo? Ok. E se eu achar essa coisa, o que eu faço? Então, fazer uma pesquisa de clima para saber que está mais ou menos, que está ruim, isso tudo bem. Mas o que é que eu vou fazer? Quais serão as ações que eu vou fazer com a resposta que eu obtiver? No ser humano é muito legal isso. Júnior, eu quero fazer uma sessão, eu quero me desenvolver, eu quero mudar. Não, vai lá na Rápido Paulista mudar. Eu não faço mudança. Eu mexo com o ser humano que quer se transformar. Porque se você me falar que você procrastina, que você não é organizado, primeira coisa, nós vamos tratar isso aí. Você vai ter que aprender a se organizar para você buscar o autoconhecimento. Sim. Mas é isso? Velho, é princípio. Eu sei, eu acho, eu faço o diagnóstico, mas o problema é o que eu vou fazer com aquele diagnóstico. E é aí que dá as meleca, né? Exatamente. Então, assim... O Aguinaldo está falando, eu tenho um resultado. E agora? Não. O Aguinaldo agora RH da MA. Legal. Agora é aquela questão, assim, a pesquisa de clima, por exemplo, nesse caso, como eu falei, a gente trabalhou vários processos, por exemplo, um dos processos foi a questão de gestão própria de carreira, de cargos e salários, coisas que tu tem muitas etapas para vencer, assim, fazendo uma leitura, fazendo um planejamento das questões, alinhando o propósito da empresa com o propósito dos colaboradores. Tu tem uma série de trabalhos para fazer antes de tu começar a querer medir, por exemplo, uma pesquisa de clima, né? E aí que você falou, você vai pegar uma empresa, uma companhia que
que não está madura o suficiente para encarar um processo de gestão de clima que tem que ser encarado de forma séria, né? É um processo crítico, um processo extremamente importante. E aí você recebe o resultado. Demanda dinheiro, tempo, envolvimento. É um investimento bastante grande, é verdade. E aí você recebe esse resultado. E aí, o que você vai fazer com ele? Você vai fazer o quê? Né? E aí a outra coisa, assim, mais importante do que você, ou não mais, mas tão importante quanto o que você vai fazer com ele, é como que você vai devolver isso, né? Porque você vai ter que falar para as pessoas claramente aquilo que vai ser trabalhado e vai ter que ter a coragem ou o ambiente necessário para falar para as pessoas claramente aquilo que as pessoas levantaram como um problema e que você não vai fazer. Sim. Então, a gente, né, quando a gente fez a pesquisa de clima, a gente falou, o que nós vamos receber? Nós vamos receber um chute no estômago, mas nós vamos sair bem, porque nós estamos preparados para isso. Dito feito, nós recebemos um chute no estômago e saímos bem, estamos bem. E tanto é que a gente, do ciclo 1 para o ciclo 2, nós crescemos 9 pontos percentuais. É algo, a consultoria que aplica para a gente, é uma consultoria externa, não é daqui, justamente para dar credibilidade, confidencialidade, né, tudo, a questão de confiança e tudo mais, que a empresa que conduz para a gente, falou, olha, difícil ver uma evolução de 2 anos para cá tão grande como eu vi no grupo de vocês. É muito difícil. E aí você vê, pô, o que nós fizemos? Nós, de fato, investimos nisso. Né? E aí, trazendo para tua pergunta inicial, lá, teu cenário promissor lá da pandemia, a gente hoje consegue colocar e passar por algumas diversidades junto com a nossa empresa, porque nós trabalhamos um clima bom, por exemplo. Então, as pessoas confiam naquilo que nós comunicamos lá atrás, as pessoas concordaram com aquilo que nós expusemos para elas sobre gestão de clima, elas valorizaram de uma certa forma, né, aquilo que nós trabalhamos, e hoje a empresa consegue ter algum, vamos chamar de benefício, não sei se é bem essa palavra, mas algum retorno, né, de algumas ações que nós precisamos fazer, que dependem muito mais não depende do serviço da pessoa, depende da disponibilidade, do comprometimento dela em fazer. Do engajamento. Do engajamento dela em fazer, do que propriamente algo que, vou lá e vou mandar. Não, é mais do que o teu trabalho. Tu tem que estar emocionalmente ligado a isso para poder fazer. E as pessoas, claro, eu estou falando de 2.400, então assim, talvez... Infelizmente, não é todo mundo, mas a grande maioria, e a resposta que a gente tem, entende dessa forma. Né? E aí, a coisa bacana é que isso não é um mérito do RH. O mérito da liderança, né? O mérito do RH foi ter desenvolvido a liderança para isso. Sim. Entendeu? Com certeza. Então, essa é a visão que a gente tem de RH. Né? Eu falo para ti que o RH é backstage, né? A gente fica sempre... Sim. O RH dá o passe, o centroavante vai lá e coloca de cabeça, quem sai na foto é o centroavante mas quem cruzou a bola foi o RH. Mas se a foto fosse aquelas panorâmicas, se fosse aquela isso aí. Sabe o que ia acontecer? E eles iam ver o pessoal do RH lá vibrando mais que o atacante. Porque daí a gente fez o nosso papel. E esse é o negócio. Sim. Né? Então, no meio dessa pandemia, o que a gente está fazendo isso? Gerou aquela situação. Exatamente. A gente vibra com isso lá, então. Sim. Né? Então, no meio desse processo todo aí de dificuldade que a gente tem, eu acho que o que a gente fez, o mérito que a gente tem hoje, né? Claro, Júnior, vamos ser sinceros, com toda a dificuldade, não é fácil para ninguém, por exemplo, ter redução de jornada, né? Não é simples, né? Mas eu acho que o mérito que a gente tem foi que a gente entendeu lá no passado que a gestão de pessoas faz a diferença na organização. E a gente investiu lá no passado para isso, né? A gente investiu em programas de capacitação para liderança, para colaborador, a gente investiu em gestão de clima, a gente investiu em modelo de cargos e salários, a gente investiu em modelo de carreira, a gente investiu em treinamento interno.
a gente investiu em refeitório, a gente investiu em uma série de coisas que as pessoas disseram para nós que precisava ser investido, que é aquilo que eu falei da crença, alinhamento dos propósitos da empresa com dos colaboradores. Com os do colaborador. Nossa, isso aí é maravilhoso. Porque eu quero jogar com gente que são próximo a mim, parecido a mim. Discuta comigo, discorde de mim. E Júnior, e tem gente que talvez discorda de uma série de coisas, e ok, mas a gente está lá para ouvir, escutar, entender, e nesse sentido a gente cresce dessa forma, né? Então, a gente cresce dessa forma. Então, assim, se tu perguntar assim, o que foi feito hoje, cara, a gente está se adequando. Hoje a gente está mudando. Que é o que você falou, a gente está mudando. Eu preciso mudar, porque não dá mais não dá para viajar para o Paraguai. O Rogério, lá, que não sei se está aqui ainda, mas o Rogério não dá para viajar para o Paraguai, que ele está fazendo? Está fazendo videoconferência. Então ele mudou. Hoje nós estamos mudando. Sim, mudou. Mas as mudanças que nós fizemos, as mudanças hoje, elas estão facilitadas pela transformação passada. Maravilhoso isso que você falou. É que eu quero fazer um link, se você me permitir. Claro. A live tudo é tua, bem, né, cara? Então eu tenho... É nossa e de mais umas 25 pessoas que estão ali. Então nós nos preparamos para enfrentar as adversidades, os conflitos internos, e hoje a pandemia é um conflito externo. E nós vamos fazer um bom combate, porque nós estamos organizados, engajados, e nós temos que proteger o nosso quartel. Porque um soldado protegendo o outro, a fortaleza está muito segura. Eu vou te dar um exemplo Agora, bem clarinho disso aí que você falou, só para pegar. Por exemplo, nessa história da mudança, Covid, o uso de... Assim, se tu foi lá na empresa ultimamente, não, né? Não foi de uma vez, né? Bom, quem quiser, está convidado, enfim, mas a empresa está lá, meu Júnior, marcada como em qualquer lugar de espaço. Por exemplo, você vai no mercado, tu vê aquelas marcações no chão, isso, restrição para lá. Nós estamos igual, tá? Então eu tenho marcação de tudo, é obrigatório uso de máscara, não sei o quê. Toda essa questão que é necessária, que é importante, de distanciamento, tudo isso. E essa semana mesmo a gente recebe praticamente todos os dias, não de maneira brincadeira de dizer, mas pelo menos umas 3 vezes por semana a gente tem um contato muito direto com o pessoal da Secretaria de Saúde, porque nesse momento nós somos uma empresa de 2.000 pessoas, né, que está todo mundo ali. E até hoje nós tivemos, até hoje, desde o início do processo até agora, a gente tem, se eu não me engano, são 8 casos confirmados, né? 8 casos confirmados, exatamente. Nós estamos com um protocolo muito rígido. O número de colaboradores? Só que daí o que chama a atenção não é isso. O que chama a atenção é assim, que o pessoal da secretaria foi lá e viu, mas vocês estão com muito, muito baixo. E a resposta que eu dei para eles foi a seguinte, sabe o que a gente conseguiu? E aí volta a história da transformação na passada, a gente conseguiu comunicar para as pessoas, e as pessoas conseguiram se engajar a respeitar a questão do uso de máscara, do distanciamento, dos cuidados com a higiene. Eu tenho certeza que o nosso colaborador, no fim de semana, a grande maioria deles ficou em casa, porque nós pedimos para eles ficar em casa. Né? Então, assim... E ele está engajado com você, então ele vai ficar. Ele está engajado com a gente, está engajado com o processo como um todo, mas óbvio que a gente facilita esse processo. Então, eu tenho certeza que isso reflete pelos números que nós temos hoje. E tomara que continue assim. Então, assim, o que você falou, dá resultado. Claro que dá. Por exemplo, como é que tu transforma esse resultado? Pega uma empresa, que nem que você me disse, uma empresa lá que tem 30 pessoas e tem 15 afastados, por doença, por isso, por aquilo. Se for olhar o histórico dos 15, talvez um ou outro, não sei o que, não levou muito a sério a história, não fez o distanciamento, foi no shopping, e aí vai assim. Então, assim, essas coisas são as coisas que fazem a diferença.
Você está entendendo? Você está entendendo Nossa. que não é um Com grande certeza. projeto, mas são pequenos projetos que juntos dentro de um guarda-chuva, né, geram esse resultado. Nossa, fantástico. Fantástico. Hoje, o cenário acabou a pandemia. A maioria das pessoas me chama de bruxo. Eu vou fazer uma bruxaria aqui. Ó. Eu vou estralar o dedo e a pandemia acabou. Acabou, gente. Pode andar sem máscara. Pá. Alexandre, qual é o perfil de colaborador que você vai dar uma olhada melhor? Faz sentido isso? Faz, porque a gente vem conversando um pouco lá, e aí eu tenho um mérito ali de ouvir e tudo mais, a turma, e as coisas não vão, assim, todo mundo fala dessa questão do novo, não vai ser mais igual, isso, aquilo. Eu acho que, olhando para essa pergunta, você falou do perfil de colaborador, perfil de comportamento, eu acho também, né, porque a gente não tem essa certeza, mas eu acredito que as coisas vão se transformar, sim, né? Eu vejo um foco bem grande, Júnior, para algo que a gente falava já de forma até meio desconecta, assim, em alguns tempos atrás já, e hoje não, mas há algum tempinho criaram um termo bacana para esse negócio que chama soft skills, né? A questão do cara, da flexibilidade, da autogestão, da questão do cara ser resiliente, inteligência emocional, empático. Nós falava esse negócio gestão meio solto. das emoções. Por exemplo, só para te ter uma ideia, inteligência emocional, em 2014, quando eu entrei em 2013, em 2014 eu criei coragem de fazer uma avaliação de inteligência emocional de toda a nossa liderança, em 2014. Né? Então, assim, nós falava desses negócios meio solto, assim, agora é soft skill. Solto? Mas nós fazia isso de forma meio empírica, talvez, não com esses nomes bonitos, novo aí, mas a gente fazia esse negócio. Então, essas soft skills de hoje, eu acho que elas vão ser mais valorizadas mesmo, né? Não somente a questão da autodisciplina, da questão da resiliência, da questão da autogestão, que eu acho que é um negócio que a gente vai precisar muito num ambiente diferente aí, né? Mas eu acho que essas capacidades, esses comportamentos, essas competências aí, elas vão estar mais assim, evidentes e vão ser mais procuradas, porque talvez um modelo de negócio, um modelo de trabalho que a gente vai oferecer, o modelo de ambiente que as coisas vão ter, ele vai ser um pouco diferente do que a gente tem, né? Então, essas capacidades aí, elas vão ganhar um pouco mais de força. Porém, né, eu também acredito muito na formação técnica. Eu acho que a questão técnica, a gente tem uma carência muito grande no mercado de bons técnicos. Né? A gente viveu um boom no mercado, assim, que todo mundo virou gestor, né? Todo mundo virou, né? E acho que, enfim, coach, todo mundo é coach, tem um pouco disso também, tudo. E a gente hoje, como RH, a gente sente falta de bons técnicos, assim, cara com uma técnica boa de algo, né, de algum processo, e aí que se tiver um técnico bom com soft skill, então nós estamos no mundo perfeito, né? Então é maravilha isso que você falou. O ano passado eu tenho aqui acompanhando conosco vários alunos aqui que passaram pelos nossos treinamentos. E eu passei o ano inteiro falando, gente, as relações interpessoais estão falidas. Hoje, se você observar, lembra o número que eu te falei lá? Nem lembro mais, 8 ponto não sei o que lá,
de depressão, de ansiedade. Você sabe o que é larica, Alexandre? Eu sei, Júnior. Larica é quando o cara é dependente de químico e ele... eu estou numa larica. Hoje, nós estamos surtando. Como é que é? Deficiente químico, Marli, como é que é? Alcoólico, ele tem delírios trêmulos de ocitocina. Nós não nos abraçamos mais. Mas nós já vínhamos com essa questão há um ano atrás. Os relacionamentos estavam falidos porque era muito bonito você falar empatia, resiliência, gestão das emoções no Face, nas mídias sociais. Eu faço isso, eu sou assim. Uma coisa é você... O que é empatia? É a arte de se colocar no lugar do outro. Pombas! Não é isso. Não é isso. Não é. Está muito longe de ser isso. Isso é uma versão, é uma tradução. Mas para você entender o que é, você tem que praticar, você tem que sentir. Então, isso que você falou, o técnico vai ter que ter necessidades técnicas, sim. Mas os comportamentos, ele vai ter que ter cases nessa pandemia, nesse conflito, nessa intempérie que aconteceu, e chegar, Alexandre, eu tive tais e tais ações comprovadas. O meu Por exemplo, se baseia nisso. Você pega uma equipe comercial, né? A equipe comercial aí estava com uma restrição gigante de deslocamento, né? Não podia viajar, né? Sim. E não pode ainda. Em várias cidades a gente tem vendedores nossos, comerciais nossos que estão em cidades que não podem se deslocar, que tem barreira, que isso, aquilo, não sei o quê. E aí, por exemplo, você fala, essa nossa questão, nós estamos falando assim, a questão da, como é que o cara faz a autogestão dele, então, assim, já que o cara não pode viajar, mas ele precisa vender. Né? Precisa vender. Vai ter que ligar pro cara. Mas aí o cara precisa ter a autodisciplina, né? O cara precisa ser um cara disciplinado, porque ele vai vender pelo FaceTime aqui, pelo Instagram, enfim, por onde for. Mas daí se o cara não tiver a empatia, o cara não vai nem querer falar com ele, porque, bicho, foi pro saco. Né? E se o cara, e se o vendedor não tendo a empatia do cara, não tiver a inteligência emocional para acordar um assunto, nós estamos ferrados. Então, assim, com certeza, essa soft skill, então, que eu achei fantástico, né? Mas enfim, nós já falava disso, nós falava disso, né? Sem falar o soft skill, mas nós falava desses mesmos negócios há bastante tempo já. Eu acho que isso vai ser cada vez mais, eu não digo valorizado, não é essa a questão. Mas ele vai ter que ser, ele vai ter que ser praticado, ele vai ter que ser verificado, né? Na verdade, as pessoas vão ser colocadas à prova para ter isso, né? E aí, talvez, aí entra um negócio que é um papel do RH, que daí a gente tem aquela questão da crença. Porra, nós somos um facilitador desse processo, né? Nós vamos ter que aprender a desenvolver isso nas pessoas. E aí, Júnior, entra numa seara complicada, né? Porque é um autodesenvolvimento, né? Me dá um segundinho. Alexandre, eu tô com 24, 25 pessoas aqui assistindo a gente. E eu tô com 1 minuto para terminar e encerrar a nossa live. Se essas pessoas me passarem eu quero mais, se todas me passarem um quero mais, nós podemos combinar com isso aí? Combinar com uma outra? Fazer uma outra? Claro, podemos? Sem problema. Você podemos. topa? Top, sim, com certeza. Então, pessoal, vocês estão vindo, o nosso tempo está faltando 1 minuto. Você vai ter que entrar no Telegram nosso, você vai ter que entrar no YouTube, você vai ter que mandar um WhatsApp para nós, você vai ter que entrar em contato conosco. Se você quiser mais dessa conversa, que para mim foi uma das mais importantes, me dá eu acerto com uma data com o Alexandre e nós voltaremos.
porque o Insta vai encerrar o nosso tempo aí. Então, por favor, não adianta escrever só aqui, eu quero mais. Me mande no Telegram, me mande no grupo, entre em contato com o Léo. E por quê? Porque nós abriremos uma live com um X número de pessoas. Então, ajudem eu e a Alexandre a ajudar vocês. Alexandre, de coração,